Vamos ler todo o 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, não todo 11, né, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, a partir do versículo 17. Acho que é melhor 17, irmãos, mesmo, que Paulo já puxa as orelhas dos coríntios. O 23 é outras explicações. Amém? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, até que importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, porque não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Amém. Esse é o versículo da Bíblia mais completo, que fala sobre a ceia do Senhor. E eu vou começar, irmãos, como no estudo passado, falar o que não é ceia. Eu falei o que não é batismo, então eu vou falar o que não é ceia do Senhor. Primeiro de tudo, não é Santa Ceia. Eita, meu Marcelo, não é Santa Ceia, é ceia do Senhor. É pecado falar Santa Ceia? Não, não é pecado, né? Óbvio que não é pecado falar Santa Ceia, porque a gente está dizendo que nós vamos fazer uma ceia santa, não é uma ceia do finalzinho da noite para comer uma bolachinha, um pedaço de pão com leite e dormir, né? Mas é uma ceia que o povo de Deus se reúne para que possa, né, fazer a ordenança do Senhor. Depois explica o que é. Mas na Bíblia, quando vai explicar o que é esse ato do povo de Deus se reunir, é chamado ceia do Senhor. Amém? A Santa Ceia nós temos uma incrementada. Na Igreja Católica é Eucaristia, né? Eles chamam de Eucaristia. Na Igreja Ortodoxa também chamam de Eucaristias também. Só que nas nossas igrejas se chama Ceia do Senhor, amém? E algumas chamam de Santa Ceia, amém? O importante, né, é comer do pão e beber do cálice do Senhor, amém? Primeira coisa, comer, que as pessoas acham o que é a ceia do Senhor. Comer a carne e o sangue do Senhor, literalmente no pão e no vinho. Quem crê assim? Quem tem coragem? Que você está comendo no corpo, no pão, e está bebendo o sangue no cálice. Quem crê nisso? Não, porque no caso eu estou fazendo em memória da morte de Jesus na cruz, não é? Amém. Então, mas assim, irmãos, a gente às vezes acaba falando que a gente está comendo o corpo do Senhor mesmo, né, de verdade, e que nós estamos bebendo o sangue de verdade. Agora, assim, o que eu reconheço nessa parte da Bíblia, porque muitas pessoas creem que realmente está comendo o corpo do Senhor,
e bebendo o sangue do Senhor. Primeiro, que é uma doutrina católica, amém? Não é uma doutrina de nenhuma igreja do mundo, só a católica. A igreja católica crê que realmente, quando você vai lá na igreja e toma na Eucaristia, na missa, aquele pão se transforma no corpo de Jesus mesmo. Tanto que quando um católico passa em frente a uma igreja, ele tem que fazer o sinal da cruz, em reverência. Sabe por quê? Porque ali no altar da igreja católica tem as hóstias. Ali estão o corpo de Jesus. Então você tem que ter reverência, esse é o motivo. Não, mas a Bíblia não ensina que o pão da ceia do Senhor se transforma na carne. Mas existe alguns versículos na Bíblia que dá a entender que realmente se transforma no corpo e se transforma na carne. Eu peguei aqui um dos mais... Quando a gente lê, como eu acabei de ler agora em 1 Coríntios, também tem em Lucas, ao qual Paulo passou para Lucas, o que ele recebeu do Senhor, como que foi a ceia, e diz assim, e tendo tomado o pão, havendo dado graça, partiu e dele, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, depois da ceia, e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós, fazer isto em memória de mim. Então, o que dá a entender? Que quando a gente pega o pão, vira um corpo. Não é verdade? Dá a entender isso? Também outro versículo muito usado, outro texto, está em João, principalmente os versículos 53 e 54. João, capítulo 6, versículos 53 e 54. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então eu posso dizer que há alguma correlação em dizer que o corpo e o sangue é o que é a ceia, é o pão da ceia e o cálice da ceia, amém? Tem alguma correlação, não vão dizer, tiraram do nariz deles, né? Não tirou do nariz, tem alguma coisa que diz isso. E os pais da igreja, alguns, eu não gosto da tradição por causa disso, alguns deles ensinaram essas coisas também. Porém, vamos entender aquilo que todo mundo fala. Um texto fora do contexto gera um pretexto. João 6 não fala de ceia, nem existia ceia. Vocês concordam? João 6 ele está falando de fé. Fé que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne que darei pela vida do mundo. E sabemos que quer dizer, ele está se sacrificando para o mundo. E ele, ao entregar a sua carne, ele entregou apenas uma vez. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma única vez para levar os pecados de muito. Ou seja, Jesus morreu uma única vez. Ele entregou a sua carne uma única vez. Não são várias vezes. Quando a gente consagrei o pão, estou matando Jesus. Não estou matando Jesus, é até errado matar Jesus várias vezes, né? Não pode fazer isso. É apenas que diz assim, olha, creia que eu derramando meu sangue, vocês terão vida. Eu entregando meu corpo, vocês terão vida. É fé que o ato de... Porque dezenas de milhares de pessoas morreram na cruz, alguns inocentes. Ai, eu esqueci. Já ouviu falar de Espartacus? Já. É o filme. É o filme, né? Mais velho que minha avó. Não, né? Não. Espartacus foi a rebelião dos escravos romanos. Eu acho que foi no ano 30 a.C., mais ou menos. Eles se levantaram e quase ganharam a guerra, né? A rebelião, mas o exército romano conseguiu debelar a rebelião. E eles crucificaram, irmãos, é que eu não pesquisei essa parte, mas eles fizeram postes
de escravos crucificados durante acho que na Via Ápia, que tem ali em Roma. Até hoje existe essa Via Ápia. Então, assim, mataram muita gente inocente morreu na cruz, mas o único que morreu na cruz e que nos deu vida foi Jesus. Não foi Espartax, não foi Pedro, não foi André, não foi nenhum outro. O único que morreu na cruz e derramou o seu sangue misturado com água e nos deu vida é Jesus. E é isso que ele falou, isso que ele disse. Então é pela fé, aqui é fé, aqui não é uma ordenança, é uma fé. E da parte a qual ele disse lá na ceia que ele fez com seus discípulos, nós vamos explicar depois, amém? Mas também não está dizendo literalmente que o corpo dele vai virar ali no pão ázimo. Senão a gente acreditar o seguinte: Jesus disse assim: eu sou a porta. Amém? Ele não falou? Eu sou a porta. Tem maçaneta Jesus? Tem ferrolho Jesus, irmãos? Tem batente? Não tem, né? É uma figura de linguagem, quer dizer que é por onde a gente tem que passar, é onde nós devemos entrar, é onde nós devemos realmente buscar a entrada da fé, que é Jesus. Quando ele disse: eu sou o bom pastor, você crê que Jesus está andando com um cajadinho para cima e para baixo? Não. É uma figura de linguagem que ele cuida de nós. Que ele é o bom pastor e é o bom pastor que dá vida pela sua ovelha. Não é que ele literalmente ele é um pastor que fica madrugada, tosqueia as ovelhas e anda de cajado. São figuras de linguagem. E aqui quando ele falou: esse é o meu corpo e este é o meu sangue, também é uma figura de linguagem. Tá demonstrando que, olha, quando vocês vão lembrar de mim quando comer deste pão, vão lembrar do meu corpo que vai ser pendurado na cruz, e quando beber deste cálice vão lembrar que eu vou derramar o meu sangue para a remissão da humanidade. É apenas figura de linguagem, não é literalmente vira o corpo, vira o sangue. Amém? Tudo certo, irmãos? Sim. Outra figura de linguagem, outra concepção errada sobre a ceia do Senhor. Qualquer um pode participar. Hoje em dia, isso acontece muito, né, algumas igrejas evangélicas, tá liberado, né? Chega lá, pode tomar ceia. Foi pro São João e passou na igreja, você pulou a quadrilha, cobra, é mentira. Aí você passa na igreja, pode tomar, né? Não tem problema nenhum. Hoje é dia 13 de junho, né? Dia de Santo Antônio, né? Então assim, a pessoa de repente tá na quadrilha e depois passa na igreja, pode tomar ceia, né? O pessoal faz isso. Algumas igrejas neopentecostais fazem isso. E eles se baseiam muito em João 6 para fazer esse tipo de abordagem para qualquer um tomar a ceia do Senhor. Porém, quando Jesus ceiou, ele ceiou em público, ele multiplicou os peixes e os pães em público. Quem quisesse comer aqueles pães podia comer, né? Quem quisesse comer aqueles peixes poderiam comer à vontade. Mas a ceia, ele pediu o quê? Ele pediu um lugar reservado. Vocês vão achar um homem, ele vai estar com um cântaro, seguir ele, que ele vai mostrar um quarto, um cenáculo mobiliado, e ali vocês vão preparar a ceia. Porque ele queria, onde eu vou tomar a ceia com meus discípulos? Onde eu vou passar a Páscoa com meus discípulos? Pastor, foi a primeira ceia, né? Foi. Com os discípulos. E a última, porque depois dessa, eu acho que ele... Ele falou: não tomareis mais convosco o suco da vide, né? Até que se cumpra. Até que se cumpra. Então, mas ali ele começou. Olha, começa aqui. E ele fez entre quem? Entre os seus discípulos. Entre aqueles que ele chamou. Porque ele chamou os discípulos e os nomeou, né? Ele deu nome para cada um deles. Ele chamou os discípulos. Ali ele estava no seu povo, no seu ajuntamento. Não foi para qualquer um. Chama fulano, chama cicrano, pode vir. Não. A ceia do Senhor
ela já começou numa reunião reservada. Não foi para qualquer um. Amém? Então começou particularmente com seus apóstolos. Então assim, ali já dá para ver que não é um oba-oba, né? Não é a festa do caqui, entendeu? Tem que ser para pessoas que são chamadas para o corpo do Senhor. Vamos lá. Para a gente entender a seriedade da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 10, 21 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis, participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Anteriormente, no 10 do 15 17 diz assim, 10 do 15 17: falo como é entendido, julgai a vós mesmo que eu digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Então, irmãos, não há condições de alguém que participa de coisas relacionadas a ídolos depois está tomando ceia do Senhor. Esse pessoal do mundo vê problema com Halloween? Gente, Halloween é demoníaco. É o dia das bruxas. É o dia que lá da Irlanda, lá que eles celebram que os espíritos dos mortos saíam dos sepulcros. É demoníaco. Carnaval, desde que o mundo é mundo, desde lá do Egito, tem esse negócio de carnaval, que é um dia que eles pegam para se divertir, que tinha as bacanais, tinha as saturnalhas, que eles bebiam, se bebiam da carne mesmo, né? Tinha um boi, que eles pegavam o boi lá e fantasiavam o boi, e o boi andava em procissão. Esse negócio de carnaval, irmãos, tem crente que faz carnaval. O sangue de Jesus tem poder. Quando acaba o desfile da escola de samba, quando chega no final, qual que é o nome do lugar do final do desfile? Sambódromo. No final. Tem o sambódromo, mas quando você passa e chega no final, chama apoteose. O que quer dizer isso? Tornar-se Deus. O sangue de Jesus tem poder. E os crentes estão lá. Meu Deus. Eu estou evangelizando, é para Jesus. É para Jesus. Então, aí o que acontece? É para Jesus. Não, é para Jesus. Aí chega na apoteose, ele se torna Deus. A minha glória a outro eu não darei, e nem o meu louvor às imagens de esculturas. Não há outro Deus além de mim, e antes de mim não se formou, e nem após a mim. E como o crente vira Deus depois que chega na apoteose? Né? Apoteose, transformar-se em Deus. Apoteose. Então, não, mas depois qualquer um chega e toma a ceia do Senhor, não tem problema. Meu Deus. Vamos lá. São João. Esse negócio de São João está ligado totalmente a cultos pagãos lá da Europa. E aqui no Brasil dá um jeitinho. Também é pagão aqui também. É pagão aqui. Foi pagão lá, é pagão aqui. Esse negócio, vou celebrar a São João, a Santo Antônio, a São Pedro. Gente, misericórdia, celebrar apenas ao Senhor. Porque o ídolo não é nada, mas o que está por trás do ídolo é um demônio. Não adianta. Finados, a pessoa vai lá no cemitério homenagear o morto. E vai tomar ceia do Senhor. Não dá. Não tem condições, né? Amém? Ai, Deus. A ceia do Senhor é para aqueles aos quais servem ao Senhor Jesus Cristo. Se sentar na mesa do Senhor e tomar do cálice que abençoamos é algo sério. Ao permitir pessoas fora da comunhão com a igreja participar da ceia, estamos amaldiçoando essas pessoas. Vocês concordam? Concordo. Porque quem come ou bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então chega aqui, a pessoa entra na igreja,
Ó, irmão, pode tomar. A Universal pode. Ah, mas um monte de igreja pode. Então, assim, o que acontece? Ah, um monte não, mentira, são 3. Não, são 4 que eu conheço. Então, o que acontece? A gente está condenando essas pessoas. Estamos condenando. Porque ela não pode, ela não sabe o que é comunhão com Deus. Ela está pensando que ela está tomando a missa. Ele está pensando que ele vai ter vida, né? Porque tem esse ensinamento, toma ceia que você vai ter vida. Depois eu vou explicar isso também, né? Então, assim, não está tomando porque está lembrando que Jesus morreu na cruz e o que nós estamos abençoando é a comunhão com o corpo do Senhor e com o sangue do Senhor. Não, é só isso, mas a pessoa não sabe, o pastor mandou, eu vou tomar. O pastor está amaldiçoando pessoas. Está amaldiçoando. Qualquer um pode tomar, amém. Mas a culpa é de quem? É dos coitados? Porque assim, o padre não me dá. Você sabe, né? Se eu chegar lá e quiser tomar a hóstia, eu tenho que primeiro me confessar. Eu não posso, eu não fui crismado, né? Então assim, eu tinha que ser crismado, me confessar, aí a primeira comunhão, aí eu me confesso para ter a primeira comunhão. E só pode tomar a hóstia quem se confessa. O direito católico é assim, você se confessa e toma da hóstia. Agora tem gente que não, até o pessoal se escandaliza. O católico de verdade se escandaliza quando o cara tá no bar, tá na cachaça e vai lá na igreja católica e toma hóstia de qualquer jeito, da mão do Papa. Cadê ele se confessar? Os caras se escandalizam. A gente também tem que se escandalizar, irmãos. Sai do bar, sai do São João, sai do carnaval, sai do Halloween, sai do inferno que for, aí vem aqui tomar a ceia do Senhor como se fosse algo normal. Não, a ceia do Senhor é algo sério. Glória a Deus. É o lembrete da morte, é coisa santa. Por isso que eu não acho tão errado falar Santa Ceia, porque é coisa santa, é coisa abençoada. É algo, não é para encher a pança, não é para ficar bêbado, né? É em memória de Jesus Cristo. Amém? Também, outro errinho besta também, eu estou no 3. Esse aqui já é pra gente, sabe? Pra gente não, vocês não são da Assembleia, né? Só pode participar quem é batizado nas águas. Eita, essa heresia a Assembleia ensinou, né, gente? Meu Deus, faz parte, né? Assim, ninguém é perfeito. Não está na Bíblia, gente. Não está você tem que se batizar para tomar ceia. Não está na Bíblia. Isso aqui é um controle. Porque a gente crê o quê? Quando você ganhou essa carteirinha de membro? Aqui não tem, né? Mas nas igrejas, assim... As demais igrejas, né, irmãos? Não estou falando mal, é o controle deles, né? Você só ganha a carteirinha, não é quando você aceita Jesus. É quando você se batiza. Você faz toda uma ficha. Eu também... Olha, irmãos, eu também assinei minha ficha, tá bom? Eu também fiz ficha, renovava a ficha, levei ficha dos outros, fiz tudo, amém? Não tá nada diferente de ninguém aqui. E a gente quer o quê? Não, quando a pessoa se batiza, a pessoa virou membro, amém? Mas não é verdade. Nós nos tornamos membro do corpo de Cristo, como somos salvos por Cristo Jesus. Então, qualquer salvo em Cristo Jesus pode tomar a ceia do Senhor, não precisa se batizar. Vamos dizer assim, alguém aceitou Jesus, está firme mesmo, que ele diz que foi salvo, que Jesus libertou ele, está em comunhão com a igreja, está em comunhão com o corpo do Senhor, e quer tomar a ceia, a gente não pode proibir. Mas você não assinou aqui, não fez a fichinha, a gente não fez a investigação. Tem igreja que a coisa é séria. Você tem que pedir para testemunhas falar assim: olha, essa pessoa tem um bom testemunho. Você tem que pegar outras pessoas para falar: tem um bom testemunho sim, o irmão não tem vício, o irmão... E alguém pode falar: não, ele não pode batizar porque ele está fumando, né? Tem isso também, né? Então, mas a gente não pode fazer esse julgamento. Se a pessoa diz que está em comunhão com Deus, nós sabemos que ela se converteu ao Senhor Jesus Cristo, não tem como ficar sendo juiz. Ô, irmão, mas será que você está firme mesmo? Não sei, irmão. No Ministério de Belém, lá em Pernambuco, quando eu fui para lá, eu fui com a minha cunhada para a igreja, era dia de ceia, né? Aí a irmã, ela passou... Verdade. Então, assim,
a ceia do Senhor, ela é ministrada para os que estão em comunhão com Cristo, amém? Não tem nada a ver com batismo nas águas, mas infelizmente é um controle das igrejas, amém? É o controle. O controle de membresia é baseado em batismos. Então, amém, né? Tudo bem. Mas, na minha opinião, alguém que está firme em Cristo se salvou, mas ainda não teve a oportunidade de se batizar e quiser tomar ceia, irmãos, deixa eu tomar, né? Eu não vou proibir, não vou incentivar, né? Mas também não vou proibir. Tá de brincadeira comigo, tá brincando comigo. Quem vai ser prejudicado? Eu ou ele? Quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, ele tem muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Ele pode morrer, vai ficar fraco na fé e pode ficar doente. Eu não vou ficar, eu não estou obrigando ele a tomar, não estou enganando ele quis, amém? Então, assim, irmãos, então ninguém se esqueça se alguém está algum tempo na igreja, já está firme e quer a gente passar a tomar a ceia. Mas o irmão é batizado, deixa eu tomar, não. Deixa, irmão. Seja feliz, né? Não vamos. E se ele, tá vendo? Você é da igreja, ó, tá vendo? Não batizou e já saiu, problema dele. Não é nosso, amém? Outro probleminha: ao tomar a ceia recebemos vida, por isso que as igrejas dão ceia para todo mundo. Essa concepção também está em João 6, mas é como eu falei, João 6 não fala de ceia, mas fala de fé. É fé na morte do Senhor, que deu o seu corpo e deu o seu sangue para que pudéssemos ter a vida eterna. Vamos lá em Romanos 5, 10 ao 12. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Então nós recebemos a vida através da morte de Jesus. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Não é através de ceia. A ceia não vai te dar vida, amém? Depois eu vou explicar o que é ceia. Você vai ficar mais crente porque você tomou. Agora eu estou renovado. Não é esse o motivo, amém? Você não toma ceia para você ficar renovado, ter mais forças. Não é esse o motivo, né? É outro. O motivo de tomar ceia é outro. Então, as igrejas que têm o costume de chamar todo mundo para tomar ceia, se baseia nisso, que a pessoa vai receber vida, pode receber cura, pode receber bênçãos, porque Jesus disse que quem comer do meu sangue, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida. Então ele faz essa lambança aí, e as pessoas acabam, qualquer um tomando ceia, mas não é esse o motivo. A Santa Ceia não é para dar vida. E o que João está falando é sobre crer na morte de Jesus, que derramou seu sangue e entregou o seu corpo. Então, assim, a concepção que a ceia transmite vida e é o corpo de Jesus transubstanciado, ou seja, vira realmente o corpo de Jesus, é concepção católica, e muitas vezes trazemos os costumes da nossa antiga religião, mas o que acontece? Ao crermos no Senhor, precisamos deixar os rudimentos desse mundo e colocar a palavra de Deus acima de tudo para nos moldar. Muitas vezes aprendemos isso, né? E acabamos trazendo para a nossa realidade o que não está na Bíblia. Por isso que é importante sempre entender o contexto de cada palavra, porque às vezes está lá o versículo. É aquilo que tem gente falando, que se você ler a Bíblia você vai adulterar. Oxe, mas como assim? Porque está lá em Oséias que Deus falou para Onéias, né? Toma uma mulher de prostituição e adúltera. Né? Tá vendo? Né? Aí fala, tá vendo? Pode namorar com adúltera. Não pode, gente. O contexto era para mostrar que Deus tinha um relacionamento com um povo adúltero, que era o povo de Israel, que ao invés de servir a Deus, servia outros deuses, e mesmo assim Deus tinha aí um relacionamento. É inaceitável um homem casar com uma prostituta? Era no passado e é ainda hoje, não é verdade? Mas é esse o relacionamento que Deus tinha com o povo de Israel. Era um povo adúltero, prostituto,
e Deus ainda assim tinha um relacionamento de casamento com aquele povo. Então tem que ter cuidado com os contextos. No caso, o casamento simbolizava então Cristo conosco. Não. Ali é Deus com Israel. Não é com a gente não. Conosco dizendo, com eles. Com eles. Não, também... Quando o casamento, o que eu entendi, do casamento de Oséias, Deus estava querendo provar para eles, mostrar isso. É um amor incomensurável. Esse amor E não dá pra, né? Acima de tudo. Fala assim, por que Deus não mata? Mas Deus, ele, como diz, a natureza de Deus não é matar, né? A natureza de Deus é vida. É salvar. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Então, assim, irmãos. Então, tem alguma outra forma de ser que os irmãos lembram? Eu só lembrei dessas que o pessoal ensina. Eu não sei, acho que eu lembrei mais dessas mesmo, né? Então, o que seria a ceia bíblica? A ceia do Senhor, que é o nome correto, né? Está em 1 Coríntios 11:20, né? Que quando nós nos ajustamos é para comer a ceia do Senhor. É o memorial da morte do Senhor até que Ele venha. Então, assim, a gente comemos do pão, bebemos do cálice, a gente não está comendo o corpo dele, nem bebendo o sangue dele, mas nós estamos lembrando que Ele morreu na cruz, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue até que Ele venha. E lembramos isso juntamente com a sua igreja, em comunhão, que Ele entregou o seu corpo e o seu sangue por nós, e que por meio do que Ele fez, nós iremos um dia estarmos com o Senhor, juntamente com Ele nos ares. Na igreja primitiva, quantas vezes eles tomavam ceia, irmãos? Qual que era a frequência? Se os irmãos acham? era anual? Eu acredito que Todo domingo. Todo domingo, gente. Todo domingo. No primeiro dia da semana, tendo-os reunido a fim de partir o pão. Então, o costume deles, não que é uma doutrina, amém? Paulo nunca ensinou isso, nem Pedro, nem João, nem Tiago, ele nunca ensinou, tem que ser todo domingo. Mas o costume deles era todo domingo, está na Bíblia, não está na tradição, está na Bíblia, que eles partiam o pão todo domingo. Então, o dia da ceia deles era todo o domingo. Que a igreja tinha esse costume. Precisamos comer o pão e beber o cálice do Senhor, refletindo o que Ele fez por nós. Esse é o motivo. É lembrar, agradecer. Nós só estamos em comunhão, nós só nos reunimos em igreja, porque Jesus morreu na cruz. Se Jesus não morresse na cruz, não ressuscitasse, não tinha por que ter igreja. A nossa fé seria em vão. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Foi necessário Jesus morrer na cruz, derramar o seu sangue, para que Ele pudesse morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Se não houvesse isso, não tem por que a gente estar pregando a palavra de Deus. Isso. Então algo que o Senhor entregou para a sua igreja, uma ordem que Ele deu. A ordem do batismo e a ordem da ceia do Senhor. Lembrando, todos em comunhão. Vai te levar para o céu tomar ceia? Não, porque se a ceia te levar para o céu é salvação por obras. Não, entendeu? Não. A ceia é um ato de gratidão, é um ato de louvor, é um ato de adoração ao Senhor, né? Como as pessoas falam, né? Um ato realmente de gratidão por aquilo que Ele fez por nós, e nos reunimos todos nós e agradecimento, assim, olha que Jesus fez por nós, ele morreu por nós na cruz, entregou seu corpo, aonde cravos enormes de 30 centímetros ou mais, não sei, né, entrou nas suas mãos e entrou nos seus pés, não é verdade? Aonde Ele derramou o seu sangue, onde Ele apanhou muito e saiu sangue das suas mãos, dos seus pés, das suas costas, e do seu lado também saiu sangue. Nós lembramos disso. Esse é o motivo. É algo que Ele fala, olha, lembra do que eu fiz por vocês. Que a gente esquece, né, muitas vezes, né, do bem do que as pessoas fazem pra gente. Quem apanha não esquece, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Então Jesus está pedindo assim, lembra de mim. Aleluia. Lembra? Olha, até o dia que eu vir,
Lembra do que eu fiz por vocês. A gente não merecia que o Senhor morresse na cruz. Então isso é tão importante que ele falou: se reúnam Glória a Deus. Aleluia. e comei deste pão e bebei desse cálice até que eu venha. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciais. Irmão, nós estamos fazendo um testemunho para o mundo. Falando para o mundo, Jesus morreu na cruz. Aleluia. É uma pregação. A ceia do Senhor é uma pregação. Gente, o que é esse pão aí? Esse pão é para vocês lembrar que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Esse cálice aí é para lembrar que ele derramou o seu sangue. É igual aquele cordeiro, aqueles pães ázimos que eles comiam lá no Egito. E Moisés falou: olha, Deus está me revelando que vocês vão ter que comer todo primeiro dia do mês de Abib. Vocês vão ter que comer. Por quê? É para lembrar que vocês saíram do Egito. Agora o nosso memorial, a nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus. que morreu por nós na cruz do Calvário. E o nosso memorial não é uma vez por ano, é quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Podia ser todo dia, entendeu? Não tem nenhum problema. Amém? Mas é para lembrar do que Ele fez por nós. Amém, irmãos? Amém. Eis que o Senhor fez. E o que aconteceu lá em Corinto? Porque eles foram repreendidos. Porque eles eles entenderam que a ceia do Senhor era a festa. É a festa. Vamos encher a pança. Isso quer dizer, pastor, que nessa ceia tinha vários alimentos ali. Eles entenderam errado. Como a gente faz um pãozinho, era vários alimentos para encher a pança, mas não com gula. Era com gula. Eles ficavam bêbados. Sim, mas então, por isso que Paulo proibiu. Isso. Gente, é só para lembrar. Não é para você se embriagar e estar satisfeito. Eles transformaram a ceia do Senhor numa festona. Acabou. Vamos comer. Eita, vamos comer. E a ceia do Senhor. E o pior, tinha outro problema. Só os mais ricos desprezavam os mais pobres. Meu Deus. Antes de chegar os pobrezinhos, vamos comer nossos pão aqui bom. Eita! Antes de chegar os pobrezinhos, tomar nosso vinho bom. Porque vai chegar os pobres para comer, vai comer não. Isso aqui é pra gente. Eles têm dinheiro, não estão ajudando em nada. Não. Aí Paulo falou: gente, não, irmãos, não é assim, irmãos. Esperais um pelos outros. Aleluia, isso é verdade. Aí vocês vão lembrar da morte de Jesus Cristo juntos. Amém? Amém. Nessa bagunça não. Amém? Amém.